Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje falando de alimentação. Acreditando que na disciplina da mesa, nós também encontramos a disciplina espiritual. E o mais interessante, ao cuidar da saúde do corpo, nós estamos favorecendo também uma vida espiritual mais equilibrada, né, doutor? Os afetos estão muito ligados à nossa alimentação, né? As pessoas não têm noção quanto. Para você ter uma ideia, fizeram um trabalho... Porque tudo que eu falo, isso que eu comento sempre, tudo que eu falo é baseado em publicações científicas de altíssima qualidade, né? Porque tem publicações e publicações. São todas revistas indexadas, então... Tem um capítulo do livro que são 9 páginas, só colocando, olha, no capítulo X, aquilo que eu falei, então, nesses artigos, para todo mundo que quiser aprofundar o assunto, poder estar lá. Então, olha que interessante. Verificaram que populações com menos ômega 3, que é uma gordura, que é vem do encontrada peixe, no peixe. Mas peixe que vive em águas profundas e frias. Põe água na lagoa, gente. Ele é um rosa clarinho. A gente vai ver o salmão de hoje, ele virou cor de laranja. Tudo tem corante. Mas aquilo é corante? É. Você está brincando. É verdade. Hoje, inclusive, o nosso salmão ele é todo importado do Chile e é um salmão de cativeiro. Então, eles colocam corante na alimentação para ele ficar com aquela cor. Ah, não é possível, gente. É. E eu não sei, porque eu mandei um e-mail para o pessoal do Chile que eu queria ter certeza se aquele salmão tinha ou não ômega 3. Como é que o peixe forma ômega 3? Através do alimento que ele come, que são as algas, os fitoplânctons do fundo do mar. Quando ele come esse fitoplâncton, mais água fria faz ele produzir o ômega 3, tá? Então é por isso que a gente teria que ter o ômega 3 vindo. Agora, sabe um peixe fantástico, que é o mais barato que a gente tem? A sardinha. Não da lata. Olha, é a única lata que eu falo, essa pode. Sabe por quê? A relação custo-benefício... Graças a Deus tem uma lata que pode, gente. Pois é, mas por quê? Porque a relação custo-benefício entre o malefício da lata e o benefício do peixe, o peixe ganha. Mas, que óleo é aquele que geralmente a gente compra? É aquele óleo chato que não é lá aquele óleo bom. Mas então me fala uma coisa, entre uma sardinha que vem ao molho e uma sardinha que vem no óleo, qual das duas é mais indicada? O óleo, sabe por quê? Primeiro que aquele molho deve ser com tomate cheio de agrotóxico. E segundo... Só Deus sabe, né? O tomate que está lá. E segundo, que aquele óleo vai ajudar a preservar alguma coisa de ômega que ainda tem naquele peixe. Agora, o senhor veja, sardinha, que é uma coisa tão barata que a nossa população tem acesso. Então, por exemplo, voltando àquela pessoa conhecida do senhor de Campinas, em vez de comprar salmão, você compra sardinha. Sardinha. Então você muito começa... gostoso. Eu gosto tanto de arroz com sardinha. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. Tem receitas que a gente faz, aquela sardinha tipo escabeche na panela de pressão, que todo mundo sabe fazer. Quem não sabe, me manda e-mail que a gente manda a receita. Depois você tritura, enfim, num liquidificador ou num desses trituradores que a gente tem, todo mundo tem na cozinha. Passa por uma peneira, você faz um patê de sardinha maravilhoso, natural baratíssimo. Demais, né? Pelo preço que você pagaria a latinha, você faz 1 quilo de patê, entendeu? Então me fala uma coisa, se eu vou ao peixeiro, lá, ao mercado e compro 1 quilo de sardinha, geralmente isso é o mesmo preço de uma latinha que eu vou comprar no supermercado. Olha, em relação a peso, preço eu não vou saber te dizer, tá? Mas eu posso verificar mas isso. Mas deve ficar bem mais barato comprar sardinha muito crua, mais né? barato. Natural. Primeiro que a quantidade que dá é enorme. Então eu falo, congela, tá? Porque é o que eu digo, cuidado com o alimento na geladeira. Fez para o jantar, sobrou, foi para a geladeira, não consumiu no almoço, joga fora. É mesmo, doutor? Joga fora, cresce bactérias. Cresce bactérias na geladeira. Então, como que a gente faz para não ter desperdício? Primeira coisa, quantidade menor. Ai, mas aí eu vou fazer meu feijão. Lá está ele rindo, gente. Não, eu falo, eu lembrei, a Teca fez uma sobremesa lá em casa, ficou uns 15 dias a gente comendo aquela sobremesa.
Padre. Ela fez para uma visita que foi lá e a sobremesa ficou boa. Acho que uns 15 dias a gente comeu aquela sobremesa. Pois é, padre, não deve. Tem que congelar, tá? Fazer menos, né? E congelar. Tempo de morrer todo mundo com uma infecção intestinal. Pois é, porque aí chega o pessoal... Não, fim de ano, eu adoro escrever os artigos que eu já escrevi, porque eu escrevo na revista Canção Nova, né? Então, quem é sócio dessa obra maravilhosa também recebe. E aí o que acontece? Eu escrevo sempre, cuidado com a ceia de Natal. Aquela que a gente começa a preparar logo cedo. Isso termina só dia 3 de janeiro. E fica aquilo tudo na mesa. O peru nem entra na geladeira de tão grande, vai Aquela pro leitoa forno. com a maçã na boca, né, coitada? Exato. Que só vai terminar a cabeça dela no dia 3 de janeiro. Exatamente. Aí chega a falar assim, ai, fulano passou mal, mas não foi da comida, porque ninguém passou mal, só ele. Foi da comida, sim. É que ele estava propenso a isso. Exato. E as pessoas mais propensas sempre são as crianças e as pessoas com mais idade. Então, cuidado. Então, gente, o padre está lembrando de alguma coisa, está rindo aqui. Enfim, mas eu já nem sei o que a gente estava falando. Você estava falando da comida alimentada, né, armazenada na geladeira. Então, por exemplo, faz o feijão. O que você vai fazer? Você vai porcionar, e é lógico que você vai guardar em pirex baixinho. Não guarda coisa para congelar em pote grande. Porque até que você congele o centro do alimento, cresceu bactérias. Então, no rasinho, você vai mais rápido, tá? E não tenha medo de colocar alimento quente na geladeira. A geladeira não estraga. E outra coisa, falando de geladeira, a geladeira não é ad eterno. Então, faça a revisão do motor, porque a gente teria que ter termômetro na geladeira, porque cada altura da geladeira tem que ter uma temperatura adequada para sustentar esse alimento. E às vezes quando a geladeira está cheia demais também, ela é menos eficiente, né? Exato, e aquele abre porta, fecha a porta, né? Então, tem assim, bastante coisa bacana para a gente falar a respeito. Até no meu consultório eu tenho foto da minha geladeira, com onde colocar, como colocar os alimentos. Então, você compra pirex, que pirex é barato, não vai usar aquele potinho de plástico, aquele do molho de tomate que fica lá a vida toda tinto, né? Que fica até vermelho com o Que tempo. fica vermelho. E você faz o quê? Você porciona. Então, uma panela de pressão que você faça de feijão, de repente, para sua família, vai dar 4 porções. Então, você simplesmente porciona, põe no freezer e só tira do freezer aquilo que você vai consumir no dia. E evita de ficar com o resto de alimento. Tenta fazer mais uma alimentação, como na Europa a gente aprende, né? Que a gente fala, nossa, que a gente pão dura, fez tudo certinho, não sobrou nada. Mas é o certo. É o certo, né? É o certo, entende? Então, isso é uma coisa assim, super importante. Doutora, participação aqui do Twitter, já que nós avisamos que você estaria, a Isabel Cristina. Padre, pergunte à doutora Gisela como faço para ganhar peso, pois eu tenho muita dificuldade. Como bastante e não engordo. Ela não pôs a idade dela, né? Manda bater nessa criatura, né? Não, como é o nome dela? A Isabel Cristina. Isabel, você devia estar felicíssima, minha filha. Isabel, cadê a Isabel? Isabel, para onde que a gente olha? Tá, câmera 2, câmera 3, pois bem. Isabel, não se preocupa. Um dia você vai engordar, porque é a natureza da... Isso é uma praga? Não, não é uma praga. Outro dia, o meu mestre de coaching... Sabe que existe, assim como existe equipe de esporte, padre, existe equipe científica, né? E eu faço parte de um time científico. E aí eu tenho o meu coach, né? O professor Enrico Gami. E ele chegou num congresso de mulheres e assim, meninas, não se preocupem. Vocês vão acabar engordando, porque é a natureza. Após os 30 anos, o nosso metabolismo cai. E a cada década cai 2%. Ah, meu Jesus. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para impedir essa queda? A gente pode ou diminuir o que come, ou aumentar o exercício físico. E aumentar a musculatura, que daí daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Que queima mais caloria que a gordura, né? Não tenha dúvida, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a gente vai falar de estresse, né, padre? A gente vai falar de estresse. Né? Patrícia falou assim, padre, é verdade... doutora Gisela, que ela põe meu nome também. É verdade que a gordura é uma inflamação? Como devo fazer para diminuir isso? Perfeito isso. Hoje a gente sabe que a ciência coloca a obesidade como uma doença inflamatória. Por quê? Olha como o organismo é lindo, padre. Padre, a gente vai ter que resolver, ou o senhor vai responder o Twitter, ou a gente depois entra no assunto, porque agora vai ser ótimo a gente falar do estresse. Você quer falar disso agora? Vamos falar disso, e aí a gente já dá a sequência. Tá ligado à gordura? Tá. Porque, por exemplo,
Inflamar, às vezes eu pergunto assim, estresse, é do bem ou é do mal? Aí a pessoa fala, é do mal. Eu falei, não. Não é não. Tudo que o corpo produz foi feito por Deus, é bom. O problema é o excesso ou a falta. Então, o estresse... Cortisol é para a gente acordar, né? Exatamente, né? Então, o que, que acontece? Então, inflamação é como o nosso organismo se defende. Então, como que o nosso organismo se defende quando aparece aí um vírus, uma bactéria que entra no seu organismo? Através da inflamação. Mas como que ele entende isso? Porque na parede da bactéria tem um pedacinho dela que é uma gordura saturada. Então, quando entra no nosso corpo, essa gordura saturada da parede da bactéria, a minha célula entendeu, entrou um invasor. E começa uma cascata de processo inflamatório para quê? Para matar esse invasor. Matar o invasor. Da onde se conclui que toda vez que eu como gordura saturada, eu estou inflamando o organismo. Então é por isso... Inteligente isso, né? Olha muito isso. bárbaro. Vamos repetir, isso. doutora. Então a bactéria tem... Como que o organismo entende que ele precisa começar uma inflamação porque entrou um invasor? Por exemplo, estou com uma inflamação no ouvido. Tá. Aí Tive uma bactéria que veio no meu ouvido. Então é uma inflamação por bactéria e não por um outro negócio que eu vou contar sobre isso, que pode dar essa inflamação. Mas uma bactéria entrou. Onde que o organismo é sinalizado, tá, de que aquilo é um invasor? Através de uma pequena gordura, chama-se um lipossacarídeo, quer dizer, é uma gordurinha... Que está na bactéria. Que está na bactéria, num pedacinho dela, que aliás é uma imagem bonita que a gente podia até ter mostrado. Tá. Essa gordura saturada, ela é sinalizada para a minha célula. Entrou, precisamos agora disparar o gatilho e chamar o exército... Meu sistema imune para... Os leucócitos e não sei o quê, os soldadinhos. Perfeito, tá? As várias frentes. Tudo bem. A gordura saturada, ela faz exatamente a mesma coisa. Então, toda vez que eu como gordura saturada, eu disparo esse mesmo gatilho. Onde está a gordura saturada? Principalmente nas carnes, proteínas de origem animal, tá? Então... É importante ter gordura saturada? Também é importante, claro. Porque a gordura que eu fabrico é gordura saturada. Quando eu engordo, o que eu fabrico? Gordura, mas que tipo de gordura? Saturada. Olha, já entendeu também a inflamação onde está, né? Então, isso é uma coisa super importante. Por isso que a gente não pode comer demais proteína de origem animal. Doutora, se uma pessoa hoje precisa entender quanto de carne eu preciso comer todos os dias para não transformar isso em gordura e, ao mesmo tempo, alimentar o meu corpo com a proteína necessária. Depende, existe uma contagem? Tem. Mas depende muito, por exemplo, a gente diz que o atleta, quanto mais treinado, menos treinável. Porque ele está tão bem que o corpo vai diminuindo até a necessidade que ele precisa da absorção. Entendi. Ele vai sendo cada vez mais eficiente. O corpo tende a ser cada vez mais eficiente. Entendi. Então, se num determinado momento ele precisa de 2 gramas de proteína por quilo de peso, por exemplo, a partir do momento que ele está num treino de nível muito alto, ele precisa de menos, ele precisa de 1,8, por exemplo. Me fala uma coisa, como é que eu conto a proteína? A pessoa que está assistindo agora. Quantos gramas de proteína tem em 200 gramas de carne? Equivale ao mesmo Vamos falar tanto? o seguinte, a gente tem em torno de 50 gramas de proteína numa lata de atum. É em torno disso que a gente tem, tá? Numa latinha de atum. Isso. Aí o senhor faz a conta, tá? O senhor faz a conta. Então, vamos supor, o senhor está com quantos quilos? 86. Tá, 86 quilos vezes, vamos supor 2, né? Vezes 2 gramas por quilo de peso, o senhor estaria precisando de 160 gramas de proteína. Diariamente. Tá? Então, se o senhor comer uma latinha de atum, 2 bifes, acabou, já tá bom. Entendeu? Não é essa quantidade que a gente imagina. Porque o que acontece? Toda vez que você come proteína, você não estoca. E você precisa de muito pouco. Porque a proteína, vamos olhar as minhas coisas. Tudo no nosso corpo, a gente entende da seguinte maneira. Eu digo que é como se fosse um colar de pérolas. Então, por exemplo, eu como o carboidrato como se fosse um colar de pérolas. Mas eu preciso... Carboidrato é pão, arroz, macarrão. Isso. Tudo que gera energia. Exato. Eu fruta. como pão, macarrão e como na forma de carboidrato, que é como se fosse, o corpo vai entender como um colar de pérolas. Mas eu preciso das minhas enzimas digestivas, que são como tesourinhas, para cortar esse colar, porque eu como assim, mas eu só absorvo quando ele está na forma de pérola. Cortado. Assim.
aqui é comida, aqui é nutriente. Nutriente. Qual é a pérola que forma o carboidrato? A glicose. Qual é a pérola que forma a proteína? O aminoácido. Qual é a pérola que forma o ácido graxo? No caso da gordura, o ácido graxo. Então, eu preciso fazer esse cortezinho direitinho, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente faz uma atividade física e puxa um peso muito forte, por isso que a gente sempre tem que estar aumentando o peso, o músculo, ele rompe. Ele quebra inteirinho, porque ele não aguentou aquele músculo. São as microlesões que ele sofre, né? Perfeito. Quando que eu vou me recuperar disso? Quando eu estiver dormindo. Por isso que sono é fundamental. E comida. Ele vai recrutar tudo que foi comido, tudo que foi ao longo do dia. Só que é o seguinte, se a gente for fazer uma reforma aqui, a gente vai pegar essa parede, vai desmontar inteira, vai jogar toda fora e vai comprar tijolo novo. O corpo não faz isso. Ele vai pegar todos os tijolinhos e vai tentar salvar, e um pouco de tijolo vai estragar, e ele vai tentar fazer uma parede mais forte, uma fibra mais forte, e vai recrutar um pouquinho mais de tijolos. Então, quando a gente come proteína, a gente come para aumentar esse pouquinho a mais que vai crescer, entendeu? Por isso que a gente não precisa de tanto. Entendi. Porque a nossa civilização, ela sobreviveu por ser eficiente. Só que o eficiente da época do homem paleolítico, que é aquele homem das cavernas, hoje está fazendo a gente morrer. Por quê? Porque a gente está com excesso de comida, né? A gente come mais do que deveria, Exatamente. Né? Então, como a gente estava falando de metabolismo, e aí a gente estava conversando sobre dar sequência de acelerar, estávamos falando da inflamação. Então, obesidade é uma doença inflamatória por quê? Porque gera inflamação por causa dessa gordura que fica estocada. Porque hoje a gente sabe que a gordura não é mais um órgão estático, parado. Ela produz substâncias. E substâncias inflamatórias. Então, a gente começa a perpetuar uma situação de inflamação no organismo, que se a gente não desinflama o paciente, e como que a gente faz isso? Com uma série de situações, e entre elas retirando principalmente alimentos que são pró-inflamatórios. Que são os gordurosos. Que são os gordurosos, que são aqueles alimentos cuja proteína eu não consigo quebrar direito, e vai parar no meu intestino, que está com aquela parede furada, e acaba translocando, e de repente vai parar lá no meu ouvido e começa uma inflamação. Aí não foi nenhuma bactéria, foi um alimento... Própria reação do corpo. Exatamente. Agora, falando sobre esse detalhe do aumentar o metabolismo, a gente fica assim, sempre muito preocupado, né, de puxar peso e crescer e comer, mas a gente esquece de uma coisa muito importante, que o estresse é uma coisa assim, é um telhado de vidro para o nosso organismo. O estresse é o que eu falo, é um mecanismo que fez a nossa civilização sobreviver. Ele te prepara para uma luta ou para uma fuga. Ambas as situações. Só que o que está acontecendo hoje, padre? A gente está estressando aqui, a gente está lutando aqui, a gente está querendo fugir de alguma situação aqui, e o corpo interpreta como se fosse uma luta ou uma fuga de verdade. E prepara o seu organismo para essa luta e para essa fuga, que não acontece fisicamente, acontece psiquicamente. Então, olha só que coisa mais interessante. A água faz bem para os rins, gente. Também. Olha só que interessante. Você está naquela época daquele homem paleolítico, tá? Aquele homem das cavernas. O nosso DNA, que é aquele nosso código genético, ele não mudou muito de lá para cá, tá? Somos o mesmo ser humano, Somos o mesmo ser humano. E todos os mecanismos que estão naquele homem, estavam naquele homem, para ele sobreviver e nós estarmos aqui, continuam em nós. Porque se amanhã acontece um problema no planeta, nós vamos ter os mesmos mecanismos de sobrevivência. Entendi. Tá. Pergunto para o senhor, era fácil conseguir comida naquele tempo? Não. Tá. Ele saía toda hora para passear, para ir caçar? Não. Não. Então, eu presumo que ele só ia sair daquela caverna quando ele estava com muita fome. E então, era porque ele já estava sem comer há alguns dias. Ele tinha reservas de glicogênio e de glicose? Não. Então, para pensar da onde que o organismo dele ia conseguir energia para sair correndo atrás de um animal e caçar.
é justamente através desse hormônio, o cortisol, né, que disparava o quê? Nele. Cai na corrente sanguínea e vai arrumar energia para esse homem. Mas vai arrumar energia da onde? Do próprio organismo. Do músculo. Isso é um músculo? Isso é um músculo. Picanha pronta para ser fatiada. Então, olha, interessante. É interessante, né? Que eu tô com o microfone, eu não consigo ficar com as mãos livres para fazer outras coisas que eu gostaria. Porque no músculo está esse... Porque é o seguinte, essa substância. aí que está. O músculo é a nossa última reserva energética, tá? Primeiro é a glicose, que fica estocada na forma de glicogênio. Depois, quando você não tem mais isso, usa-se a gordura. E na pior hipótese, a gente usa a musculatura. Mas como? O cortisol vai, porque lembra que ele está naquela época do homem paleolítico, né? Então, o cortisol cai na corrente sanguínea, ele vai lá no músculo, desmonta o músculo. Por quê? O músculo é formado... Ele é proteína, então ele é formado de aminoácidos. A maioria dos aminoácidos, quando eu passo com eles pelo fígado, eu consigo transformá-los em glicose. Então eu desmonto o músculo para fazer glicose, para fazer energia. Aí vem a insulina, pega essa glicose e coloca dentro da célula. Aí a criatura vai, dispara, caça e tudo bem. Então, toda vez que a gente estressa, padre, a gente está quebrando o músculo para formar glicose. Então, às vezes, você não come açúcar. Gente, que tristeza isso. Pois é, tristeza vem agora. Porque o que acontece? Na verdade, isso para esse homem paleolítico funcionava muito bem. E para nós, que fazemos 3 refeições no mínimo por dia? Quando eu estresso, que eu produzo tudo isso e cai... Você engorda. Por quê? Porque justamente essa glicose não precisa entrar no meu músculo, porque eu estou estocada de glicogênio. Até na tampa. Nós estamos naquele tempo que não tinha comida disponível, tudo se conservava, o corpo muito sábio ia pegar isso, não ia perder. Ia Como estocar, nós temos sobrando... Ia estocar na forma de... Gordura. Então, estresse engorda. Estresse faz todo aquele trabalho de academia da gente ir por água abaixo. E sabe uma outra coisa que também faz... Ai, gente, eu não posso mais ter contrariedade, como diz a minha mãe. Não pode, não pode. Mas aí que tá, padre. E aí sabe outra coisa também que deixa a gente entrar em estresse? Ficar em jejum. Muito tempo sem comer. Então, e outra coisa também, excesso de treino, né? O overtraining também causa estresse. Também causa estresse. Então, olha como o equilíbrio em tudo, padre, é necessário. E eu estava começando a contar uma história que eu não sei porque eu me perdi, aonde eu estava falando. É que nós estamos prolixos. Pois é. Porque a gente tem tanta coisa para falar que já viu. Padre, falando assim das populações. Foi o senhor que me fez dispersar, que o senhor ficou perguntando de onde que tinha ômega 3. Por causa das populações que descobriram que as populações que tinham menos ômega 3 no cérebro eram populações mais agressivas. Então, o que fizeram para constatar isso cientificamente? Pegaram população carcerária, separaram os presos mais perigosos, assim, os mais agressivos, e fizeram uma suplementação neles de ômega 3. Baixou a agressividade. Então, veja, de repente, o comportamento de uma pessoa que pode mudar, e muda através do quê? De alimento. Então, é o alimento mudando a plástica do seu cérebro. Olha que coisa mais linda. É maravilhoso isso. Então, é por isso que quando vem o paciente... Uma transformação concreta, né? Real. Então, quando eu chego e pergunto assim, quando a pessoa vem a primeira vez, eu não pergunto como ela está se sentindo. Eu falo assim, o que estão falando de você? Aí a pessoa para, né? Porque ela não imagina uma pergunta dessas, né? Fala, de fato, eu tive uma reunião essa semana e no final da reunião os meus subordinados pegaram e perguntaram assim, ué, chefe, não vai brigar com a gente? Aí disse que ele se deu conta e falou, nossa, mas por que brigar? E aí ele viu como que ele estava pavio curto, isto é, nível de tolerância zero. Doutora, muito obrigado. Que aprendizado, sempre que tenho a oportunidade de lhe ouvir. Que bom, obrigado obrigada. pelo carinho, por você nos agregar tanto.
Lembrando que o livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém é uma excelente opção de presente para o Dia das Mães. Ai, boa, Não é ótima verdade? ideia. Obrigada, Você padre. liga aqui na Canção Nova, você pode adquirir. Aí, se quiser também o meu DVD que emagrece, que você pode dançar enquanto você assiste. Excelente. DVD No Meu Interior Tem Deus, aqui no call center, 0 operadora 12 31 86 26 00. Faz o pacotinho, ó. Perfeito. Tudo posso, mas nem tudo me convém. No meu interior tem Deus, que é a volta ao fogão de lenha, a comidinha feita lá em casa. Perfeito. E eu gostaria de encerrar esse programa com essas duas imagens. Veja que interessante. Aqui nós temos a construção do músculo e a gordura, né? Dois elementos tão próprios da nossa vida, do nosso organismo. E a doutora nos falou hoje de maneira tão interessante, tão sábia, que o músculo ele é fruto do nosso esforço mesmo, né? Nós temos que batalhar para tê-lo. A gordura ela nasce no descuido. Claro que o organismo precisa de gordura, mas a gente está falando dessa que sobra, que nos pesa, que nos tira a mobilidade. A gente sabe que a construção do músculo ela vai exigir de nós uma disciplina, a quantidade certa de alimento, de atividade física, de repouso. Nós estamos falando de entrar dentro de um contexto disciplinar, onde a gente vai se observar mais. É a pergunta que ela mesma fez à paciente dela, que numa consulta de nutrição foi interrogada, como é que os outros te enxergam, né? Mas hoje a pergunta é, como é que você se enxerga? Na construção deste músculo, deste esforço que você precisa ter para poder saber renunciar o alimento que vai te fazer mal e para fazer aquele esforço de incorporar na sua dieta uma disciplina que venha favorecer o seu músculo, a sua força, a sua vitalidade. Sabe, minha gente, cada vez mais eu me convenço de que a nossa vida espiritual, ela precisa estar conectada com a nossa vida, com a nossa atividade do dia a dia. Nós não podemos mais professar uma fé que não mexa no nosso dia a dia, ou que não mexa no nosso jeito de ser. Eu acredito que Jesus fica muito satisfeito quando encontra em nós uma disposição de crescer força, a gente fortalecer o nosso organismo, a gente dar ao corpo essa saúde que ele tanto precisa para a gente poder viver bem a nossa vida. Eu sei que não é fácil, eu sei que você que enfrenta o problema da obesidade, por exemplo, você sabe o quão é difícil perder esse excesso, mas a gente sabe também que não é impossível, que recorrer a uma ajuda médica, a uma ajuda científica, poderíamos dizer, de alguém que entende um pouco mais que nós, que vai nos ensinar a comer corretamente, já é um passo. Porque a humildade, né, de saber eu reconheço que eu não estou fazendo certo. Vou procurar alguém que possa me dar essa orientação, alguém que possa me ver, me ajudar a viver essa serenidade. E já que o estresse nos faz mal, né, pedir a Deus que nos ajude a harmonizar o nosso coração, para a gente, quem sabe, ter um pouco mais de paciência com os nossos processos humanos, com tudo aquilo que nos irrita tão facilmente, a gente procurar viver esse equilíbrio para que a gente tenha saúde. Essa palavra é tão fundamental dentro do contexto religioso, né? Deus nos salva, mas a minha atitude no meu dia a dia corrobora ou não essa salvação, isto é, vai confirmar a salvação que Deus já me presenteou, que Deus já me ofereceu, através de uma atitude saudável. Ser sarado, né? O Padre Léo gostava tanto de dizer isso. O que é ser sarado? É só ter um corpo musculoso? Não. É ter um corpo saudável. É a gente buscar no nosso dia a dia essa saúde que faz diferença na nossa disposição para a nossa vida. Peço que Deus possa nos dar muita coragem para que a gente se desafie a mudar aquilo que em nós precisa ser mudado, porque nós merecemos essa mudança. A ação de Deus na nossa vida é sempre para nos favorecer e nunca para nos pesar. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Doutora Gisela vai voltar em outras ocasiões. E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser.